meus objetivos não consigo alcançar. Já trilhei em todos os caminhos, já gritei por todos, mas fiquei sozinho. Sinto minha força se esgotar, vem me ajudar. Tenho ouvido falar das tuas maravilhas, que tens poder pra salvar. Escreve um novo começo pra minha vida. Creio que ainda hoje tudo vai mudar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir o teu falar. Quanto mais eu corro, mais cansado eu fico. Não importa o quanto eu me sacrifico, meus objetivos não consigo alcançar. Já trilhei em todos os caminhos, já gritei por todos, mas fiquei sozinho. Sinto minha força se esgotar, vem me ajudar. Tenho ouvido falar das tuas maravilhas, que tens poder pra salvar. Escreve um novo começo pra minha vida. Sei que ainda hoje tudo vai mudar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir o teu falar. O que espera em ti jamais se abalará, jamais se cansará, jamais desistirá. O teu sonho agora é o que eu espero alcançar, em teu caminho andar. Meu maior desejo é te agradar. Levantarei meus olhos e clamarei
cada passo que eu dou, em cada... Graças a Deus, a paz do Senhor. Meus amados, vamos nos colocar sobre os nossos pés, vamos fazer uma oração para darmos início ao nosso culto. Hoje será ministrada a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, nossa aula. Então vamos fazer uma oração e logo em seguida quero convidar a irmã Leia para estar louvando a Deus com um hino da harpa cristã. E depois eu vou ler aqui o textual, a verdade prática, e estarei passando para o pastor Paul, que vai estar ministrando a palavra de Deus. Maravilhoso Deus e Pai, Senhor, no nome de Jesus Cristo, graças nós te damos, ó Papai amado, por esta oportunidade. Obrigado, ó meu Senhor, pelo privilégio que temos de mais uma vez estarmos na sua presença, para juntos, ó meu Senhor, glorificarmos o teu nome, e para juntos, ó meu Senhor, aprendermos de ti. Rogamos a tua graça, a tua bondade e a sua misericórdia, que o Senhor esteja conosco, mais uma vez, que o Senhor se faça presente na pessoa do Espírito Santo, e que o Senhor venha abençoar todos os irmãos que já se fazem presente e aqueles que ainda virão, e se juntarão a nós nesta noite para juntos aprendermos da sua palavra no nome de Jesus Cristo. Podemos assentar. A irmã Leia vai louvar a Deus com um hino da harpa. Peço a ajuda da igreja, que todos possamos louvarmos ao Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos louvar o Senhor nessa noite com o hino 247. Deus nos guarde bem no seu amor, onde quer que nos achemos, o seu nome louvaremos. Deus nos guarde bem no seu amor, a voltar Jesus, vamos livre de qualquer separação, uma coroa, então vamos se informar lá no céu, na eterna mansão. Deus nos guarde em santificação, nas agruras da jornada, que é muito breve terminada. Deus nos guarde em santificação, a voltar Jesus, vamos nós estar livre de qualquer separação, uma coroa, então vamos se informar lá no céu, na eterna mansão. Deus nos guarde e nos conceda a paz, de que tanto carecemos, enquanto aqui vivemos. Deus nos guarde e nos conceda a paz, a voltar Jesus, vamos nós estar livre de qualquer separação, uma coroa, então vamos se informar lá no céu, na eterna mansão. Agradeço a oportunidade. Seja louvado. Obrigado, irmã Leia, pela cooperação. Meus amados irmãos, eu convido os irmãos a se colocarem sobre os seus pés. Abra a sua Bíblia na lição de número 5. Eu vou fazer a leitura do textual, da verdade prática, como está sendo transmitido. Então, eu vou ler e depois vou fazer a leitura bíblica em classe. Diz assim a palavra do Senhor:
lição de número 5. Como ler as Escrituras é o tema de hoje. Texto áureo. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes o que leres? Atos 8:30. Verdade prática. As técnicas de interpretação auxiliam na compreensão da Bíblia, mas não são infalíveis. Por isso não podem ser colocadas acima da autoridade da palavra de Deus. A leitura bíblica em classe, para quem não tem a revista, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do versículo 26 ao versículo número 30. O versículo 26 diz assim: e o anjo do Senhor falou a Filipe, Filipe dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo, de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os teus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? Senhor Deus, somos gratos a Ti pela oportunidade que temos de fazermos uso da Sua palavra. Obrigado, meu Senhor, por esta noite. Obrigado, meu Deus, por esta oportunidade. Obrigado, meu Deus, pelo privilégio que temos de estarmos juntos mais uma vez para aprendermos de Ti. Toma em suas mãos o pastor Paul, que irá ministrar esta aula, ó meu Senhor. Toma aí também nas Tuas mãos todos os que nos ouvem nesta noite, os que estão presentes aqui no templo, ou os que estão em seus lares, vendo através, meu Deus, da internet, ou aqueles que posteriormente virão a ouvir, a participar desta aula. Que o Espírito Santo abra a nossa mente para que possamos entender e compreender a Sua palavra para a honra e para a glória do Teu santo e maravilhoso nome. Amém, amados? Podemos sentar. Aleluia, Deus abençoe a igreja, amém? Glória a Deus. Tua presença aqui nos alegra muito, viu? Glória a Deus. Estamos aqui de novo. É nosso papel, nossa responsabilidade, nosso dever estar na casa do Senhor. É muito bom estar na presença de Deus. Hoje é terça-feira. Para quem não sabia, nosso culto de quarta mudou, né? Mudou de quarta para terça-feira. Então, todas as terças agora temos estudo bíblico e quarta passa a ser livre. E na quinta-feira agora tem mais uma atividade, que é o culto de oração na direção das mulheres. Amém? Bom, hoje vamos estudar a lição 5, como disse o pastor Roger, e estou contente de ter a oportunidade de ministrar a lição 4 e a lição 5, pois são duas lições que têm uma correção muito grande. Como a gente estudou na quarta passada a estrutura da Bíblia, e hoje vamos ver como ler, como entender, como interpretar a Bíblia. Gente, é uma série de lições que muitos ou todos deveriam estar assistindo pela sua importância para nós.
pois estamos estudando a Bíblia, nosso manual principal para o ministério cristão. A gente não tem outro livro que pode substituir a Bíblia para nós. E nós estudamos que é a nossa autoridade maior, é a Bíblia. Sabe, a Bíblia tem autoridade acima do pastor presidente. Tem a autoridade acima do pastor presidente. Então, é nossa maior autoridade, é a Bíblia. E é bom buscarmos entender a Bíblia, buscarmos saber como realmente eu poderia fazer o melhor uso, o melhor aproveito dessa Bíblia, ou desse livro que a gente está estudando. Antes de entrar na lição, tem como projetar. Quem tem um WhatsApp aqui, eu queria passar um videozinho para que vocês possam passar para mim. Para quem que eu posso mandar? Para você, Pri? Ou para quem? Posso mandar? Deixa eu ver se acha seu número aqui, Pri. Eu acho que não tem o seu número não, Pri. Dá um jeito de que eu possa te dar esse videozinho, porque eu queria apresentar. Deixa eu pegar o seu número. Você tem meu número? Manda um oi para mim. Acho que você tem o meu número. Escrever meu nome, lá em cima, pode aparecer. Não salvou. Passa para ele. Tá certo, então. Antes de entrar na lição, a gente vai assistir um videozinho, eu vou passar para o irmão Guilherme, ele chegou agora, para que ele possa passar para nós aqui no quadro, só para uma reflexão. A gente refletir um pouco mais. Eu mandei um link do YouTube. E beleza. Enquanto que eles vão passar, vamos ler alguns versículos. Vamos ler alguns versículos aqui para justificar a importância da nossa lição de hoje. Tiago, capítulo 1, versículo 23 e 24. Pega a sua Bíblia, por favor, no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 23 e 24. Já tem aqui, se você puder me acompanhar aqui no telão, fica melhor. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face em um espelho. 24. E depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Então, diz que alguém que lê a palavra e não coloca em prática, parece alguém que está se vendo num espelho. Então, aqui está dizendo, a palavra do Senhor é para mim um espelho, algo que é muito útil em casa, sim ou não? É muito útil. Então, já é muito importante para mim ler a palavra, conhecer a palavra, porque é meu espelho. É onde, quando eu fico de pé, me olhando, eu vou ver as minhas características, minhas formas, minha imagem como pessoa, comparando com a palavra do Senhor, com Deus. Então, é importante que eu conheça a palavra para que eu possa me analisar. Importante. Outro versículo aqui é Salmo 119, versículo 5. Salmo 119, versículo 5. Salmo 119, o versículo 5. Ele está dizendo aqui, quem dera fossem firmados aos meus caminhos, na obediência dos teus decretos. É isso, onde Davi disse, tua palavra é lâmpada aos meus pés. É isso aqui? Será que é uma versão diferente? Ou eu anotei errado o versículo? É onde Davi diz, a tua palavra é lâmpada
aos meus pés. Então, a palavra do Senhor é uma luz, é uma lâmpada. Quem não precisa de luz aqui? Quem não precisa de luz aqui? Então, prova a importância de conhecer melhor a palavra, porque é a luz para mim. É a luz que me diz como andar, como caminhar, onde não posso pisar. É a palavra do Senhor. Então, a luz é a palavra. Então, 105. Eu coloquei 05. 105, exatamente. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia ao meu caminho. Essa é a palavra do Senhor. Então, isso prova a importância da palavra para nós. Porque se desliga aqui todas as lâmpadas, meu Deus, ninguém vai ver ninguém. Então, é importante conhecermos a palavra. Então, nessa razão, saber como ler a palavra, como entender a palavra, como interpretar a palavra. Além disso, a palavra também são alimentos para nós. Pois a palavra é comparado com o leite. Também para nós, no 1 Pedro, capítulo 2:2. 1 Pedro, capítulo 2:2. Está dizendo aqui, como crianças recém-nascidas desejam de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Essa aqui é a palavra do Senhor, que é leite puro para nós, que nós precisamos desejar esse leite, pois uma criança que não tem leite é difícil que vai crescer, né? Mesmo a mãe não tem, mas tem que comprar outro leite para alimentar a criança. Então, para nós, esse leite é muito importante, a palavra do Senhor. Então, prova aqui a importância. Tem vários outros versículos para mostrar que a palavra é pão, a palavra é espada, a palavra é bastante coisa, ou tudo que a gente precisa na nossa vida cristã. Prova aqui para nós, conseguiu achar o videozinho? Mais um minutinho. Tá bom? Então, vamos avançar um pouquinho. Enquanto eles estão achando, porque eu queria comprovar a importância também de uma interpretação da palavra, como os crentes, não apenas os pastores, os pregadores, os professores, que precisam entender e interpretar a Bíblia, mas é toda a igreja que precisa disso aqui. É toda a igreja que precisa disso. Aí nesse vídeozinho que a gente vai apresentar, é um caso, é um problema de interpretação bíblica que aconteceu em algum lugar, que eu queria que vocês assistem. A casa no bairro de Vila Nova de Colares, na cidade de Serra Grande Vitória, virou o centro. A casa no bairro de Vila Nova de Colares, na cidade de Serra Grande Vitória, virou o centro das atenções. É onde mora um pedreiro que também se diz pastor. A vizinhança desconfia. Que é esquisito, é? Nunca vi falar que existia que o pastor tem direito nessas coisas. Essas coisas significam casos extraconjugais. O pedreiro pastor é Justino, de 50 anos. E foi na Bíblia que o pastor viu que poderia ter outras mulheres. Gostaria que alguém provasse para mim, biblicamente, aonde foi proibido um homem ter mais de uma mulher. Pouca gente frequenta os cultos do pedreiro que se apresenta como pastor. Umas 12 pessoas nas contas dele mesmo. E foi na convivência com os fiéis que Justino se viu envolvido em mais um caso extraconjugal. Aconteceu depois que uma mulher que mora na vizinhança contou a ele uns sonhos que vinha tendo. Na casa dela, a música evangélica pode ser ouvida de longe. A igreja entrando no céu. A mulher tem 4 filhos, é casada e prefere não aparecer. Disse que sonhou que teria filhos com um pastor. Uma revelação. Deus me levou a fazer isso. Não teve para onde eu correr. O marido também conversou com o pastor. Aceitou. Eu pensei comigo, se fosse a vontade de Deus, seria feito, né? Nós entramos em oração, pedindo a Deus misericórdia, porque seria uma das coisas mais difíceis da minha vida. O quê? E tomar essa decisão, pegar uma mulher que tem marido. O pastor também é casado. Como explicar? A Bíblia, Oséias, capítulo 3. Este profeta
um homem como nós, e diz assim, ó, Deus mandou tomar uma mulher e adulterar. O senhor está falando adulterar ou é a palavra adúltera? Receba essa mulher que foi adúltera. Não. Não é assim? Não, aqui está dizendo aqui que vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. Posso dar uma olhada, pastor? À vontade. Qual que é? 3. Aqui. Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo. Sim. E adúltera. Não é adúltera? Tem um acento aqui, pastor. Deixa eu ver. Não houve uma interpretação equivocada? E adultera. Pode parar por aqui. Eu queria ouvir alguns de vocês. Eu queria ouvir alguns que queriam falar alguma coisa a respeito disso. Fazer um comentário. Sem comentários. Sem comentários, né? Diante disso, a interpretação da palavra é importante para o pastor ou para toda a igreja? Ninguém respondeu nada. Eu falei, diante disso, a interpretação da palavra é importante para o pastor ou para toda a igreja? Para toda a igreja. Por quê? O pastor interpretou erradamente a palavra e a igreja, também que não sabe interpretar a palavra, também anda na mesma ideia. E o marido vai com o pastor, conversa e autoriza a esposa a se deitar com o pastor para poder fazer o filho, porque numa revelação ela viu que tinha filho com o pastor. E não viram isso como diabólico, mas vindo isso como uma palavra do Senhor. Se Deus fala, isso tem que ser feito. Então, isso é a importância de você saber ler e interpretar, entender essa que você carrega todos os dias da sua vida. É por isso que esta lição de hoje é importante para você prestar toda a tua atenção. Vamos conversar sobre como ler e interpretar a Bíblia. Para ninguém cair num ataque diabólico como esse. Porque isso aqui é puro diabólico. Amém? Vamos na nossa lição. Deixa vocês pensar mais a respeito. Né? Deixa vocês pensar mais. Bom, nossa lição hoje vamos ver a Bíblia precisa ser interpretada. Antes de entrar, eu queria que algumas pessoas aqui dizem para nós por que a Bíblia precisa ser interpretada. Por que você acha importante interpretar a Bíblia com vocês? Com vocês. Porque a igreja acha que é importante interpretar a Bíblia. Porque aqui está dizendo que a Bíblia precisa ser interpretada. Por quê? Para não se enganar. Não se enganar. Aham. Tem mais respostas? Cada um tem uma resposta na cabeça. Quem não quer falar? Cada um tem uma resposta. Todo mundo passa, se você chegar na rua e pergunta, por que você está lendo a Bíblia? Você vai dar várias razões. Aí na escola ninguém quer falar. Mas, sim, a Bíblia precisa ser interpretada. As respostas que vocês falaram aqui são boas. E também pelos casos que a gente acabou de ver, a importância da palavra para nós. Precisamos interpretar a Bíblia. Então, tem duas palavras que a gente precisa entender quando fala de interpretação bíblica. Uma é exegese e outra é hermenêutica.
Hoje, quem está no grupo de obreiro, vou abrir esse livro aqui. Quem está no grupo de obreiro, eu mandei um livro no grupo. Esse aqui é uma recomendação minha. Pois eu achei o livro muito bom. Pode ser muito útil a quem gostaria de interpretar a Bíblia. É um livro que é escrito de uma forma bem simples, resumido, e traz informações boas para a nossa ajuda na interpretação bíblica. Eu mandei esse livro no grupo de obreiro. E quem não está no grupo de obreiro, que queria ler esse livro, você fala com qualquer obreiro da igreja e vai te encaminhar esse livro. E se você puder pegar um tempinho antes de dormir à noite, fazer uma leitura de uma página, isso vai ajudar vocês na leitura da palavra do Senhor. 130 páginas só, então é coisa rápida, rapidinho. Você vai terminar de ler essa. No nosso manual está dando a definição da palavra exegese, que vem da palavra ex, que é fora, muito ex-marido, ex-esposa, ex não sei o quê, ex-namorado, ex. Quer dizer, é fora. E outra palavra que é argeim, que significa, literalmente, guiar. Ou seja, guiar para fora. Então, quando nós fazemos exegese da palavra, é buscar o sentido, a ideia-chave do texto e colocar fora do texto. Pegar o texto, entender o texto e pega a lição, o que Deus quis dizer no texto e levar para fora do texto. E a hermenêutica é a ciência, é a teoria, é o que define a base teórica para fazer a exegese, é a hermenêutica. Então, quando a gente estuda a hermenêutica, a gente estuda a teoria, e quando a gente está fazendo exegese, a gente está pondo a teoria aí na prática mesmo, aplicando a teoria para realmente entender o texto. E a gente está fazendo, realmente está desfrutando. É pegar uma fruta, você abre a fruta e começar a tirar o suco dentro. Uma laranja, você pega a laranja, você começar a buscar o que é bom dentro desta laranja. Isso é fazer uma exegese, né, na base das teorias hermenêuticas, que a gente vai ver um pouco mais para frente. Isso é exegese. Por quê? Essa aqui, que vem de nós aqui, nós sabemos que o Espírito Santo que deu a palavra. Quando você lê um livro qualquer, você precisa entender o que o autor está dizendo, qual era a ideia do autor. Me lembro quando eu estava no colégio, no ensino fundamental, a gente faz interpretação de texto, onde apresenta um texto a nós, a gente precisa ler o texto, alguma vez nem dá o título para nós, é a gente que vai ler o texto e dá um título a esse texto. Mas como eu vou dar o título? Lendo o texto, entender a ideia do autor e definir um título para esse texto. Então é buscar essa. Então quando a gente faz isso, é exegese também. Só que exegese não só aplica a Bíblia, não. A toda a interpretação de qualquer texto. Que seja, qualquer um. Mas nós falamos de exegese bíblica. Quando a gente está aplicando essa teoria à Bíblia. Igual a hermenêutica. Também não se aplica apenas à Bíblia. Mas a gente fala de hermenêutica sacra, ou hermenêutica sagrada. Quando a gente está aplicando apenas ou especialmente essas teorias para a interpretação bíblica, que são teorias específicas à Bíblia, que não se aplicam a outros textos, mas são aplicadas apenas para a interpretação bíblica. Por isso que a gente não fala de
hermenêutica sagrada ou sacra na nossa interpretação bíblica. Então, é muito importante que eu sei um pouquinho das técnicas para poder fazer uma boa interpretação da palavra. Então, quando a gente não aplica uma boa exegese, a gente está forçando o texto a dizer o que Deus nunca quis dizer nesse contexto. Eu tenho um exemplo. Uma vez, eu recebi uma visita de um pastor em casa. Já gente conversando sobre um assunto. E como ele é pastor num outro ministério, a gente conversou sobre o divórcio no seu ministério. Só que ele me disse, Cristo disse que no caso de adúltero, a mulher, a gente pode se divorciar. Só que ele começou a definir para mim a palavra, dizendo que adulterar é violar, adulterar é deixar de fazer o que foi estabelecido. E aí começou a citar alguns exemplos. Se eu chegar em casa, a mulher estava e não cozinhar, ela adulterou. Se a mulher não lava minhas roupas, ela adulterou. Começou a puxar vários exemplos para mostrar os casos que são considerados de adúltera. Mas você acha que se uma mulher não lava, ela comete adúltera ou adúltera? Não, acho que não. Aí eu vou dizer para ele, mas pastor, para aí. Eu entendo as definições que o pastor está dizendo. Mas toda palavra tem várias definições, vários sentidos. É o que nós chamamos de campo semântico de uma palavra, que é o conjunto de sentido que uma palavra pode usar. Só que em cada lugar onde é usada esta palavra, é aplicada um sentido. Então, quando nós pegamos o texto onde Jesus estava falando, deste caso, tudo isso que o Senhor falou não se aplica. Não se aplica. E começamos a interpretar o texto, ele vai concordar e deixa para lá essas definições, esses casos, porque não são aplicados na palavra do Senhor nesse sentido. Senão, o divórcio da igreja vai acontecer todos os dias. Então, isso que é bom saber, você como cristão, fazer uma exegese da palavra do Senhor. Para não aceitar qualquer coisa que alguém está falando para você. Segunda razão que é importante para nós de interpretar a Bíblia são as limitações dos leitores, ou seja, dos homens. Eu e vocês somos limitados desde no jardim do Éden, quando o pecado entrou. Com a chegada do pecado na nossa vida, a gente perdeu o nosso sentido espiritual, que estava bem erguido, bem afinado. Não tem mais sentido. E a partir desse momento, gente, a gente tem deficiência. A gente é limitado. Então, para que a gente possa entender a palavra, a gente precisa levar um tempo para interpretar isso. Aplicar princípios de interpretação, porque somos totalmente limitados a isso, né? E pois o pecado não deixa a gente fazer isso. Então, aqui no livro que eu mandei, está dando duas razões, além do que está no nosso manual, que faz com que, ele está dizendo aqui, o pecado obscureceu o entendimento do homem.
e ainda exercem influência pecaminosa sobre sua vida mental e consciente. Está dizendo aqui, o pecado, até hoje, quando a gente pega a Bíblia, o pecado continua tentando influenciar nosso entendimento. É o que levou o pastor a cometer esse erro também. Porque o pecado já estava dentro dele. Ele buscou uma brecha para cometer o pecado. Então, homem é desse jeito, não só ele, todos nós. Temos essa natureza pecaminosa, que se a gente não busca trabalhar bem, então a gente vai cair também nessas coisas. Além disso, os homens diferem uns dos outros de tantas maneiras que isso naturalmente faz com que sejam mentalmente impelidos para direções diferentes. Além disso, todos os homens são diferentes um do outro. Para isso, quando a gente lê o versículo, cada um tende a entender de uma forma diferente. E para a gente chegar num ponto comum, tem que interpretar. Temos que interpretar. E quando a gente interpreta isso, a gente vai chegar no ponto comum, que então é desta forma que se aplica a palavra. E assim a gente vai sair com uma conclusão melhor para nós. Então, é importante que nós façamos isso. Além disso, nós somos diferentes intelectualmente. Intelectualmente, a gente é diferente. A gente não funciona do mesmo jeito. Um tem um nível maior do que o outro intelectualmente. Então, tudo isso vai levar uma influência sobre a forma de interpretação da Bíblia. Então, é importante que a gente senta e interpreta a palavra do Senhor. Então, pelas limitações do homem. Então, faz com que é importante. Terceira razão é a natureza da Bíblia em si. A natureza da Bíblia em si. Já vimos que a Bíblia leva cerca de 1.600 anos para ser escrita, sim ou não? É muito tempo. É muito tempo. Outra razão, de novo, quantas pessoas que foram usadas para escrever a Bíblia? 40. 40 pessoas, 40 cabeças, 40 entendimentos diferentes, 40 pensamentos diferentes, 40 pessoas. Mesmo inspirados, que a gente vai ver mais para frente, mas a influência humana a gente não pode também descartar. Claro que sim. Terceira razão, os idiomas que foram usados para escrever a Bíblia, quais são mesmo? Grego, hebraico, com certeza, que a gente estava aqui nessas últimas lições que fala sobre isso aqui, os idiomas. O pastor Fátima falou bem no domingo passado, eu repeti na quarta-feira, e hoje estamos aqui falando dessas mesmas coisas aí. Tá bom? Então, os idiomas desses aqui é o que você fala? Não, você fala português, ninguém aqui fala grego, hebraico. Alguém vai traduzir para nós. Alguém vai traduzir para nós. Então, é bom. A Bíblia em si, meus amados, deixa a importância para nós de buscar interpretação da palavra, porque isso é importante para mim e para você. E além disso, nós vimos que são 66 livros com características diferentes. História, é profecia, é poesia, é hinos, é um monte. Cada texto é parábolas. Cada texto tem uma forma diferente. E se não faz uma interpretação, você não vai conseguir entender esses textos. Então, deixa aí claro quanto que é importante para nós que a gente busca entendimento através da interpretação. Eu estou dando aqui 3 razões. Nós falamos da importância da exegese, porque é importante. Nós falamos que a limitação que a gente tem, isso faz com que é importante para nós buscar entender mais profundamente a palavra. E também é a natureza da Bíblia.
pelas suas diversificações, particularidades, que deixam também a importância de buscar interpretação bíblica melhor. Bom, e agora, eu estou andando um pouco rápido, porque eu queria chegar nos princípios para fazer a interpretação. Pressupostos pentecostais para ler a Bíblia. Bom, aqui está dizendo pressupostos pentecostais. Estou no segundo ponto, gente. Segundo ponto. Quem tem manual, estou no segundo ponto da lição. Pressupostos pentecostais para ler a Bíblia. Bom, aqui está dizendo pentecostais. Mas deveria ser algumas coisas que a gente já deve ter. Não só os pentecostais, mas todos os cristãos precisam partir com essas bases para poder entrar na interpretação. Primeiro elemento que eu preciso ter na minha mente é a nossa primeira lição do manual. Não sei quem fez, mas é a autoridade da Bíblia. Gente, quando você vai ler a Bíblia e quer entender a Bíblia, precisa aceitar isso. Aqui é uma autoridade. Quem tem que predomina é a Bíblia. Por quê? Algumas vezes eu vou ler a Bíblia, mas na minha cabeça já tem alguma coisa, eu quero forçar a Bíblia a confirmar o que eu tenho na minha cabeça. Eu quero aplicar a Bíblia no que eu queria. Não estou respeitando a autoridade da Bíblia sobre o meu pensamento, sobre o meu entendimento, mas eu estou forçando a Bíblia a dizer o que eu queria. Não sei se você já viu algumas pessoas pegam um versículo aí e começam a interpretar de uma forma equivocada, que não se aplica. Porque a pessoa quer que a Bíblia diz o que ele quer. Então, gente, precisamos entender que o compromisso que você tem com a tua Bíblia é inegociável. É a sua maior autoridade. E isso diante de qualquer pessoa aqui na Terra. Estou claro nisso. Isso é diante de qualquer pessoa aqui na Terra. O que deve prevalecer é a palavra do Senhor. Que eu falei, vou repetir. Porque tem autoridade acima do pastor presidente da convenção. O pastor presidente da convenção pode dizer alguma coisa, se está fora da Bíblia, eu não vou aplicar. Não vou brigar com ele, não, mas não vou aplicar. Porque aqui, para mim, é a maior autoridade. E se você não ler a Bíblia dessa forma, você vai começar, já partiu erradamente. Já está partindo erradamente. Tem que entender isso. É a autoridade máxima para a igreja, é a Bíblia. Porque a Bíblia é Deus mesmo, em palavra. É nossa. Isso é importante entender. E além disso, a inerência é a infalibilidade. O que é isso? Já vimos também, já estudamos. Já parte na sua cabeça. Tudo que está aqui é verdade verdadeira. Ouve o que falei? Verdade verdadeira. É verdade absoluta. Aqui não tem erro. Isso é infalível. Todos outros livros são falíveis. Todas as teorias são falíveis. Mas a Bíblia, desde que foi escrita, há mais de 2000 anos, continua sendo igual. Quando a gente estuda na ciência, já deixou claro para nós, nenhuma teoria é infalível. O que um autor disse hoje, amanhã pode mudar. Fala de evolução científica. Deixa eu me lembrar, acho que é Orígeno, ou não sei como chamar aqui em português, não, Origênio, mas é Orígeno. Esse filósofo morreu por declarar que a Terra não era redonda, igual a uma bola.
Por isso ele morreu, cortando a cabeça dele. E, anos depois, vai confirmar que realmente a Terra não é redonda. Ele tem a forma de uma esfera onde os dois poros são planos. Claro, mas ele foi morto para isso, porque ele contradizer outro filósofo que foi considerado grande filósofo da época. Quer dizer, nenhuma teoria científica hoje vai funcionar, mas a Bíblia vai permanecer até a eternidade, sim ou não? Porque Deus disse, tudo vai passar, mas aqui nenhuma jota vai cair sem ser cumprida. Amém? Então, precisa entender a infalibilidade da nossa Bíblia. Então, por isso, não pode aceitar os achismos da palavra do Senhor. Não deve aceitar achismo na palavra. Eu não acho. Não pode dizer, eu não acho. Vamos confirmar através da palavra. Amém? Tudo que você tem dúvida, tem dever de perguntar. Tem dever de perguntar. Tem direito de perguntar. Infelizmente, alguns lugares não é assim, vou falar isso aqui, mas na nossa cultura haitiana, quando a gente estuda a Bíblia na igreja, é uma escola. É uma escola. Perguntas. Perguntas para quem está ensinando. E algumas vezes o aluno vai puxar um versículo para comprovar, tentar comprovar para você que é desta forma que é. Aí você precisa mostrar para ele que essa interpretação que ele está dando está errado, mas é isso, é isso, é isso, é isso. Mas aqui, infelizmente, a gente não tem esse direito de perguntar, em alguns casos, se você pega um versículo para comprovar uma ideia diferente do pastor, é desobediência. Tá? É desobediência. Mas lá na nossa terra não é. Não, você pode pegar um versículo aí e comprova a sua tese. Claro, você pode. Em estudo bíblico. Aí o pastor vai ter que comprovar o que ele está dizendo, porque ele está interpretando a Bíblia. Porque qualquer um pode errar, gente, na interpretação. Qualquer um pode errar, tá? Porque somos humanos. Eu posso estar falando aqui cometendo bastante erro de interpretação. E se você está vendo isso, eu preciso dar a você liberdade de dizer, pastor, não entendo assim. Será que não pode ser desta forma? Quem sabe traz uma iluminação para mim? Seria melhor. Tá? Segunda coisa, a iluminação do Espírito Santo. Falando de iluminação. Que é iluminar. Iluminar o quê? Esclarecer. Tá? Esclarecer. Gente, quem quer interpretar a palavra do Senhor, precisa entender isso. Quem deu essa palavra é o Espírito Santo, sim ou não? Porque Deus é o autor principal. Não tem como entender a vontade de Deus. Pois quando a gente está interpretando a palavra, a gente não está buscando entender o apóstolo Paulo em si. Você não está buscando entender o Tiago em si. Moisés em si. Porque esses homens são canais usados por Deus. Mas o autor verdadeiro da palavra do Senhor é Deus, sim ou não? E para poder entender a ideia de Deus, tem que usar o mesmo elemento que ele usou para levar a palavra a nós. É o Espírito Santo. Então, quando você vai buscar a interpretação da palavra, o Espírito Santo deve ser o seu parceiro de trabalho. O Espírito Santo deve ser o seu parceiro de trabalho. E isso não só para qualquer um, mas é para todos nós. E como vai fazer?
sem tiver Espírito Santo, por quê? Vamos voltar no nosso texto básico hoje. No versículo 27, Atos, capítulo 8. Para confirmar o que estou dizendo aqui. Abre a sua Bíblia comigo em Atos, capítulo 8, versículo 27. Sua Bíblia. Pega aí quem não tem revista. Se tem a revista, está na revista, viu? Está na revista. Quem não está com revista, pega a sua Bíblia. No versículo 27. Está na revista. Está dizendo aqui. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo, de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Vamos ver as características desse homem. Primeiramente, ele é eunuco. Eunuco é porque é um homem que foi castrado, é isso? Que foi castrado, porque vai trabalhar perto da rainha. Então, se você vai trabalhar como braço direito da rainha, tem que ser castrado para não ter nenhuma ideia para a rainha. Então, ele é um eunuco. E isso é, muitas vezes, no caso, mas nem todos são eunucos para isso. Também tem gente que nasce assim também, tá? Para não dizer só essa forma. Tem gente que nasce também sem nenhuma vontade sexual. Assim também, nessa época, entrou também nessa linha de eunuco. Ok. Segunda coisa. Mordomo de Candace, superintendente de todos os seus tesouros. Eu vou tentar dizer que é ministro da economia do Brasil. É ministro da economia do Brasil. Mas você acha alguém deste escarão não tem uma boa formação intelectual? Você acha que essa pessoa não foi formada? Não é alguém que sabe ler e escrever, que tem competência nessa posição que ele estava trabalhando, mas ele não entendeu a palavra de Deus. O que quer dizer? Eu posso ser um doutor e eu não conseguir interpretar a palavra do Senhor. Porque isso não é na base apenas de intelectualismo. Tem que ter a iluminação do Espírito Santo. Você pode ser um doutor, você pode ser qualquer um que seja, mas sem o Espírito Santo, você não vai conseguir interpretar a palavra do Senhor. Independente de quem seja, tem que ter essa iluminação. É muito importante saber disso. Somente um estudo racional não é suficiente para o entendimento da revelação escrita. Você pode fazer um estudo minucioso da palavra, mas se não tiver a ação do Espírito Santo na tua vida, você não vai chegar a conclusão nenhuma, a interpretação nenhuma, porque isso é absolutamente importante para nós. Amém? Então, se você quer pregar, ensinar, preparar a palavra, tem que buscar o Espírito Santo. Ora, antes de fazer a leitura da palavra. E pegar a Bíblia para poder ler da palavra. Está dizendo aqui, o conhecimento da palavra produz comunhão com Deus, vida de oração, e obediência e santificação. Ok, o valor da experiência. Nós acabamos de ver que quem lê a palavra e não coloca em prática é como alguém que se olha no espelho e depois sair e esquecer como se viu. Então é isso. A palavra do Senhor também é importante colocar em prática a palavra do Senhor. Nós entendemos que as experiências passadas não acabaram. Por exemplo, quando nós lemos Atos dos Apóstolos, vimos quantos milagres aconteceram, como a igreja funcionava. Então, não podemos acreditar que isso fica no passado.
era apenas para a igreja primitiva. Não é não. As experiências confirmam para nós que o que Deus fez no passado pode ser feito também hoje em dia. Quando Pedro estava passando, coloca doentes ao redor da rua para que a sombra dele possa curar. Então hoje também pode acontecer a mesma coisa. É a importância da experiência. Só que nós precisamos colocar em prática a palavra do Senhor na nossa vida, na nossa igreja, na nossa congregação. Isso é importante para saber, né? Então é para aplicar, é para viver a palavra do Senhor. O evangelho não é apenas teoria, não, é prática também. É prática, é convivência. O evangelho é para conviver, é para viver o evangelho. Nós precisamos valorizar essa. No entanto, nós sabemos que nem experiência, nem tradição tem autoridade acima da palavra. Qualquer experiência que alguém pode contar para mim é uma experiência, mas a palavra do Senhor é muito maior do que qualquer experiência. Amém? Deixa isso claro. Bom, vamos ver rapidamente algumas regras para interpretar a Bíblia. Acho que eu vou resumir isso o máximo possível para poder terminar. Vamos no terceiro ponto. Regras básicas de interpretação. Quem pode puxar alguma coisa como regras para interpretar a palavra, a Bíblia? Alguém pode puxar umas informações, alguns elementos, algumas regras para a interpretação da Bíblia, da palavra do Senhor? Bom, primeira coisa que a gente vai ver, eu vou falar aqui, é essa questão. Já está no manual dessa forma, eu vou entrar também como que está. A Bíblia interpreta a Bíblia. A Bíblia interpreta a Bíblia. Que isso? Como a Bíblia vai interpretar a Bíblia? Sim. Sim. Isso quer dizer para nós, gente, quando a gente estuda a Bíblia, lemos um texto e não conseguimos entender o texto. O que a gente faz? Não corre para a internet primeiramente, não corre para outros livros, não. Busca outros textos que tratam o mesmo assunto. É o que está dizendo aqui. Por quê? Nós sabemos que são 40 autores que foram usados para escrever. Mas nós acreditamos numa coerência absoluta dos textos bíblicos. Eu acredito nisso. Que mesmo no Gênesis, eu posso confirmar em Apocalipse algumas informações. Na última, do primeiro livro ao último livro. Porque tem uma coerência, tem uma coesão nos diferentes textos, livros bíblicos. Por isso, algo que não entende do apóstolo Paulo, eu posso confirmar, buscar entendimento no escrito do apóstolo Pedro, do Tiago, do João, porque a Bíblia vai iluminar a Bíblia, vai me ajudar a entender a Bíblia. Por isso, na quarta-feira eu falei das referências nas Bíblias. Que eu falei das referências das Bíblias. Que eu procurei na sala qual Bíblia que tem referência. Que eu falei para vocês, irmãos, quando você vai comprar uma Bíblia, procura uma Bíblia que tem referência. Isso é importante para você. Quando você está lendo num livro, tem Bíblia que tem referência que já está dizendo para você aonde você vai encontrar outros textos similares a esse texto. No mínimo, tem uma palavra que está aqui, que está também nesse outro versículo. Aí, se você tem dúvida aqui, você vai ler outro, você vai ler outro, você vai ler outro.
E antes de terminar, você vai entender o que você quis entender. A Bíblia tem que interpretar a Bíblia, gente. Senão, a gente vai cair no erro. Porque 40 pessoas foram usadas, mas a Bíblia tem um único autor, que é Deus. Amém? É Deus que é o autor principal. E em toda a Bíblia, a ideia é única, porque a ideia é de Deus. Então, é normal, deixa a Bíblia, interpreta a Bíblia, gente. Precisa aprender a usar as suas referências. Tem gente que não sabe. Mas por que tem esses versículos aí pequenininhos? Ao lado, no meio, ou de baixo? Por que tem esses versículos ou de cima? São elementos importantes na interpretação bíblica, gente. Quando aqui estou pregando, eu falei do João, falei do Mateus, falei... Não é nada mais disso, gente. É uso referência. É o que a gente faz. Eu posso estar num texto e esse texto me levar a 10 versículos a mais, indo de um para outro. E a minha pregação se baseia em 10, 15 versículos, referências. Porque a Bíblia interpreta a Bíblia. Outra coisa, tem 3 formas de interpretar a Bíblia. Tem interpretação gramatical. Acabou nosso tempo. Interpretação gramatical. O que é interpretação gramatical? Na palavra gramatical, nós vimos gramática. Ou seja, português puro. Português puro. Por quê? A gente precisa fazer uma interpretação literal da palavra. Quando faz uma interpretação literal da palavra, é quando a gente busca entender o texto em si. Saber diferenciar substantivo do adjetivo, de um provérbios. Saber diferenciar sujeito, verbo, complemento. Saber diferenciar um determinante ou um artigo de outro elemento da gramática. Isso vai me permitir entender o texto. Saber interpretar discursos. Discursos diretos, discursos indiretos. É interpretação gramática, porque tem um momento que a gente fala. A fala que está aqui, a pessoa está falando, mas está usando o discurso indireto de outra pessoa. Eu me lembro uma vez, um exemplo. Um pastor interpretando esse versículo, onde disse que trazer todos os seus dízimos para o tesouro, para que tenha mantimento na minha casa. Gente, para o pastor, essa palavra é na casa do pastor, gente. Não, isso aí falando comigo. Na Bíblia diz, para trazer da minha casa, irmão, pô, da minha casa. Falei, pastor, vamos buscar quem estava falando. O autor dessa palavra. O senhor está utilizando uma frase em discurso direto. Mas não é o Senhor, essa minha, não é o Senhor. É quem estava falando. Gente, o pastor não entendeu que essa minha casa é na casa de Deus, mas não é na casa dele. É outro. Igual, o pastor aqui está analisando a palavra adúltera. Ele usou como verbo. Ele usou como verbo. Isso é um erro gramatical de interpretação. Era um substantivo, ele viu como verbo. Ele acha que tem quem eu quero alguém prova para mim na Bíblia onde é proibido a um pastor ter várias mulheres. E ele vai comprovar ele na Bíblia que é bíblico isso. Enquanto erro gramatical. Então não é sem razão que nossos jovens precisam ir também para a escola. Precisam estudar.
Porque você tem chamado, tem que se formar, tem que estudar, tem que se preparar. Oxi, como você vai ficar aqui na igreja falando e você não tem base para fazer um entendimento de um texto bem simples? Para que aquele que nele crê não pereça. Aquele que nele crê. Aquele que nele. Qual o papel de cada uma dessas palavrinhas? Na frase. Tem que saber. E assim você vai. Essa frase que eu falei já deu problema também no Haiti. Um pastor pregando sobre esse texto, gente. Ele equivocou muito. Porque ele não sabe o valor de cada uma dessas palavras. Entendimento deles. Então é importante que a gente busca fazer isso. Interpretação gramatical é buscar entender a gramática do texto. Primeiramente, entender o que significa a palavra. Não tem tempo para poder entrar mais profunda disso, mas é importante que a gente busca, quando a gente lê o texto, não corre rapidamente para o sentido espiritual, mas busca entender o discurso. É um discurso, é um texto. Quero uma mão. É uma frase. Interpreta a frase. Quem é o sujeito? Quem está falando? O que ele está dizendo? Para quem está falando? Tem que buscar isso aí, gente. E depois você vai buscar entendimento espiritual, o que Deus quis dizer a esta nação. É gramatical. Tem a interpretação histórica. Bom, para muitos autores, são similares. Interpretação gramatical e histórica. Mas eu acho também tem alguma diferença, tá? Tem alguma diferença. Histórica. A Bíblia chegou a nós, já passou 2000 anos. Tem povos que está aqui que não existe mais. Sim ou não, pastor? Não está mais. 40 autores foram usados. Cada um de uma raça diferente, de uma nação diferente, de uma cultura diferente, diferente. Então, para poder entender melhor algumas coisas, eu preciso voltar na história. Por isso, um cristão não lê apenas a Bíblia, mas lê outros livros bons de história do povo de Israel. Tem um livro que o pastor sempre refere a nós, que fala de História do Povo de Israel. É um livro bom. Eu baixei esse livro, eu tenho esse livro. É muito bom. História dos Hebreus. Tem outros livros, História da Igreja, História Bíblica. Tem que ler. Tem um curso na teologia que se chama Panorama Bíblico. Panorama Bíblico. Esse nos dá uma capacidade, posso dizer, abriu nossa mente para entender a cultura das nações, do povo, do autor, para que a gente possa aplicar hoje. Porque essa tem que aplicar na nossa vida, mas tem que entender o povo, tem que entender a cultura, tem que entender a nação, tem que entender o autor, tem que entender tudo isso. Isso é uma interpretação histórica. Então, gente, quando a gente lê a Bíblia, não corre assim, não. Lê. Não. Leva um tempinho para você estudar a palavra. E entender o que tem. Pergunta. Questiona. Pergunta. Questiona a tua palavra. É necessário fazer isso. Pois a gente precisa disso para que a gente possa crescer. Tá? É importante. E, finalmente, a interpretação teológica, que vou terminar com isso aqui. A interpretação teológica é quando nós acreditamos que Deus é o autor da Bíblia. Se Deus é o autor da Bíblia, eu preciso entender a mente de Deus. Ou seja, tem coisas aqui que humanamente não vou entender, que parece místico, que eu não posso entender humanamente. Aí eu preciso fazer uma interpretação teológica. Quer dizer, Theos, Deus. Deus. Entender a mente de Deus. Para poder buscar
o que Deus quis passar para mim através dessa palavra. É ali que entra o poder do Espírito Santo na tua interpretação. É ali que entra que a Bíblia interpreta a Bíblia na tua interpretação. Porque teologicamente, humanamente, você não vai conseguir fazer. Mas tem que saber usar a Bíblia para a Bíblia e buscar também o apoio divino através do seu Espírito Santo. Então, gente, você precisa buscar. Eu mandei esse livro, eu gostaria que todos que podem, gente, leiam um pouquinho esse livro. Vê o que eu falei aqui, porque aqui eu falei, mas não estou dando uma explicação, como fazer uma interpretação gramatical, como fazer uma interpretação histórica, como fazer uma interpretação teológica. Não estou falando isso aqui, não. Estou dando esses exemplos, dando uma ideia do que é. Mas no livro tem detalhadamente essas informações. Jovens pregadores, professores da EBD, gente, busca ler para poder entender um pouco melhor. Vou parar por aqui. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Lembra que nossa palavra hoje é como ler a Bíblia, ou como interpretar a Bíblia. Nós vimos a importância da exegese da palavra, hermenêutica, do que falamos. Nós vimos também algumas pressupostas que a gente tem que ter antes mesmo de buscar a interpretação da Bíblia, para que a certeza da sua palavra, da Bíblia. E, além disso, nós vimos algumas regras básicas que são usadas também para poder interpretar a palavra do Senhor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Meus amados, oremos ao Senhor. Pode permanecer sentado. Senhor Deus, obrigado, meu Deus, por esta oportunidade. Obrigado pela palavra que foi ministrada. Obrigado, meu Senhor, porque estivemos nesta noite aqui para aprendermos de Ti. Obrigado pelo Teu Filho, que foi inspirado pelo Espírito Santo. Obrigado pela dedicação. Obrigado, meu Deus, pela palavra que foi ministrada. Que esta palavra, ó meu Senhor, traga sentido para as nossas vidas, para os nossos corações, em nome de Jesus. Pode trazer a tua oferta, entregar aqui o pastor Francimar, que ele vai estar orando depois. Meus amados, eu quero lembrar aos irmãos que na próxima quinta-feira nós temos culto, na liderança do Ministério de Mulheres, e domingo pela manhã nós temos a escola bíblica dominical. Precisamos aprender da palavra de Deus. A exegese bíblica, que é o que foi ensinado hoje, né, como entender, é a disciplina mais difícil da teologia. É de longe a mais difícil e ela é a mais complexa. Ela precisa de algum talento, precisamos ter algum manejo. No mês de dezembro, eu estava fechando o bloco daquele ano, da faculdade, e a última disciplina foi exegese do Novo Testamento. E eu fiz a prova, tinha feito a cirurgia aqueles dias, até pedi para adiar, mas não deu certo, e eu fiz e eu tinha certeza que tinha sido reprovado. Porque é muito complicado, e como eu estava enfermo, eu não me saí bem. Mas hoje, peguei a nota, fiquei surpreso, falei, é um milagre. Tirei nota máxima nessa disciplina, no conteúdo de interpretação do Novo Testamento. Então, o que nós precisamos entender, nós pentecostais, o Espírito Santo nos revela, o Espírito Santo nos orienta, mas o Espírito Santo não ensina português. O Espírito Santo não ensina verbo. O Espírito Santo não ensina conjugação verbal, o Espírito Santo não ensina pronome, não ensina artigo definido, isso não ensina. E nós precisamos saber disto básico, no mínimo básico, para interpretarmos a Bíblia. O pastor Paul passou esse vídeo desse pastor, que eu já tinha visto, mas eu fiquei em dúvida, ele realmente não sabia ou ele é um pilantra?
porque se ele interpretou mal, por que ele não falou para a esposa dele, vai e adultera com meu irmão? Se ele estava interpretando mal, por que ele não trouxe a interpretação e disse para a esposa dele, vai e adultera com o meu irmão? Não, ele pegou, foi a mulher do irmão, né? E a mulher do irmão, cheia, não sei de quê, sonhou, disse que foi revelação de Deus. Não foi revelação de Deus. Precisamos ler a exegese bíblica, é o que a gente aprende, a mesma regra do português, o pastor Paul falou. Em uma frase do português, você olha o sujeito, a oração, o predicado. Na interpretação bíblica é a mesma coisa, regrinha simples. Quem falou o quê, para quem? Quem está falando, para quem está falando e o que está falando. É simples. É simples, a regra é simples, mas não é simples de se aplicar. Não é simples de se aplicar. E na interpretação, na exegese bíblica, nós, além do português, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, porque é Ele que vai nos dar, é Ele que vai nos conduzir. O pastor Paulo citou um texto, um dos textos mais conhecidos e mais errado, erroneamente, no ensino, quando nós ensinamos sobre dízimo. Malaquias 3,10. Esse é o pior texto que nós usamos. Trazei para que haja mantimento na minha... Para você entender, quem está falando? Deus. Para quem está falando? O sacerdote. Quem que tem que trazer o dízimo? O sacerdote. Vai trazer o dízimo para onde? Para a casa de quem? De Deus. Porque se o sacerdote está trazendo o dízimo, não é para a casa dele. Ele já está trazendo. Para que haja mantimento na minha casa. Não é na minha casa de quem está lendo, na casa de quem está falando, dele, Deus. E assim são muitos outros textos. E nós precisamos, você que é pregador, precisa estudar, entender. E você que não é pregador, precisa estudar 2 vezes para que não seja enganado pelo pregador. Porque além da disciplina exegese bíblica, exige a disciplina hermenêutica, que a exegese é interpretar, a exegese é extrair, e a hermenêutica é como aplicar, a arte de falar, a arte de aplicar. E depois ainda tem a homilética, como fazer isto. Então precisamos ler, precisamos estudar, para que o nosso púlpito seja um púlpito agradável, um púlpito saudável, uma palavra bem aplicada, uma palavra bem explicada, para que todos nós possamos entender e compreender o que na palavra está escrita. Porque ela foi, como o pastor Paulo falou muito bem, existe nação, como os amorreus, os heveus, que nem existe mais. Esse povo deixaram, e eles estão citados na Bíblia. E o idioma, por exemplo, o aramaico, eu acho que o aramaico nem existe mais, não sei nem se ele fala. Mas se fala é uma língua tão morta que ninguém nem conhece. Mas existe texto que foi. O hebraico é falado só pelo judeu. O grego foi uma língua, chegou a viver o ápice da época. Mas o grego hoje só é falado na Grécia e somente isto, né? Então o grego hoje é uma linguagem meio que morta. Então nós precisamos estudar e entender, interpretar esta palavra. E nesta forma de interpretar é que vêm os espertalhões e anunciam coisas que não é verdade, que não tem princípio bíblico. Se você vai estudar a Bíblia, a melhor ferramenta é a Bíblia. Não existe. A melhor ferramenta é a Bíblia, não tem outra. E se você quiser um auxílio, o auxílio de quem? Da Bíblia, outra Bíblia e outra versão. Essa versão aqui, NTLH, nova tradução, esse aqui não presta. É a versão, mas para quem quer estudar é muito ruim. Praticamente não tem referências bíblicas. As referências são muito poucas. Existem algumas, mas é poucas, existe, mas eu não gosto. Eu uso essa, mas ela não indico.
Leia uma Bíblia que tenha referências. Pastor, e quando eu não tiver mais referências? Um bom dicionário bíblico te ajuda. Entenda que um bom dicionário bíblico não é a Bíblia, é apenas um. O último que você vai procurar, a última instância, no último caso, é o Google. E gente está viciada no Google. Mas eu quero dizer que o Google não tem o Espírito Santo. Quem escreveu o dicionário bíblico, bem provável que seja um homem que tem o Espírito Santo. Mas o Google não tem. No Google não tem o Espírito. Então, cuidado com o Google. Quando você lê um livro, lá tem o nome do autor e a editora. No Google, está no Google. Qualquer um posta no Google, qualquer um escreve no Google. Muito cuidado com o Google. Leia a palavra, estude a palavra, porque dela provém a salvação e ela é a palavra de Deus e nos ensina a chegar no céu. Fiquemos em pé. Quero passar a palavra para o pastor Proximar, ele vai estar orando, implementando as bênçãos apostólicas. Irmãos, nesta oração, o pastor Proximar também vai estar orando pelo presbítero Flávio. O presbítero Flávio e a irmã Débora viajaram para o Tocantins, chegaram ontem. Lá no Tocantins, a irmã Débora pegou Covid e o Flávio gripou lá no Covid, mas agora gripou lá no Tocantins e agora descobriu que é Covid também. Então, está todo mundo convidado por lá, e eu ontem passei lá, dei um cheiro nas meninas, é só Jesus. Soberano Deus, amado Pai, nós te louvamos nesta ocasião, Espírito Santo, apresentando as nossas vidas, Pai amado, como instrumento, ó Deus querido, Deus amado, como porta-voz do Senhor, Espírito Santo. Agradecemos a Ti, ó Deus amado, pela explanação da palavra, Senhor Jesus Cristo. Deus, pela aguçação, Senhor amado, do nosso interesse em busca do conhecimento, Pai. Continue nos abençoando, Pai amado, aprofundando, Senhor amado, este interesse em nossas vidas, Pai querido. Queremos apresentar-lhe, ó Deus querido, a todos aqueles que não puderam estar, ó Deus amado, nesta reunião, Espírito Santo, mas que o Senhor possa, meu Senhor amado, abençoá-los, ó Deus querido, despertá-lo, meu Deus amado, para o aprendizado, para o crescimento, o amadurecimento espiritual, ó Deus. Abençoamos, ó Deus querido, o presbítero Flávio, Senhor amado, a sua família, Jesus Cristo, neste momento, Pai amado, de quarentena, que tua paz, a tua alegria esteja sobre eles, e todos quanto, Deus amado, passam por qualquer tipo de enfermidade, ó Deus, ministramos a cura, a vitória em Cristo Jesus. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo repouse sobre nós, não somente agora, mas para todo sempre. Todos dizem...